Olá, boa noite. Tem alguém aí? Vamos entrando. A live de hoje, dia 19 de fevereiro de 2019, traz um tema muito interessante. E eu gostaria que vocês compartilhassem. Tá bom? Vamos entrando para falarmos sobre um assunto assim que é de muita importância para todos, papais, mamães, preocupados com o desenvolvimento do filho. Tenho recebido muitos pais assim, com essas preocupações. Eu quero aproveitar para tirar algumas dúvidas, falar sobre o que vocês precisam saber, né? São fundamentais sobre a alfabetização. Tem 5 pontos que eu preciso falar com vocês. 5. E o último ponto é o mais importante de todos. Quem está entrando vai se apresentando, dando boa noite. Adriana Dias, já chegou, Dri. William está aqui atrás. Dá tchau, William. A Dri já chegou. Quem mais? A primeira, hein, Dri? Thaís também chegou. Obrigada, Thaís, por estar aqui. E vamos lá, vamos nessa. Vamos compartilhando. Quem tá olhando, quem tá chegando, vamos curtindo e vamos compartilhando aí, porque esse assunto de hoje, aliás, todos os assuntos, né, têm sido de bastante importância. Graças a Deus eu tenho ficado muito feliz por estar ajudando tanta gente. Muitos pais têm me procurado, agradecendo, e eu tenho certeza que fazer isso tem tido um retorno muito bom. Então vamos lá, ó. Ficar online também no Instagram. Ó, eu vou ficar online também no Instagram, tá, pessoal? Então sempre que eu der uma olhadinha para outra câmera, é no Instagram que eu tô falando também, tá certo? Então aqui eu tô no Facebook, estou no Instagram e depois no YouTube a gente também coloca a reprise lá. Até que a gente vá colocando uma transmissão simultânea nessas redes sociais. Já está online no Instagram. Olá, pessoal do Instagram. Vem comigo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu vou passar para vocês 5 informações fundamentais que você precisa saber sobre a alfabetização do seu filho. E a 5ª informação é a mais importante. Todas elas são importantíssimas, tá? Então, assim, eu agradeço muito a presença de vocês, né? Então, a Cida tá aí. Oi, Cida, tudo bem? Nadir chegou também, Adriana chegou, Thaís chegou. Temos 7 pessoas aqui no Instagram. O pessoal tá chegando, William? Tá, já tem gente no Instagram. Já tem gente aí? Luciana Damasceno. A Lu. Vamos lá, Lu. Miriam Coelho. Vamos nessa, pessoal. Ó, vamos compartilhando aí. Vamos compartilhando Eu só peço para não compartilhar dentro de grupos, né? Mas vamos compartilhando a partir do seu perfil mesmo. E vamos nessa. Vamos lá, ó. Deixa eu começar, né? O que a gente tem para falar de alfabetização? Mas deixa eu me apresentar, porque pode ter alguém aqui que não me conheça. Eu sou Carla Silva, psicopedagoga, professora, especialista em desenvolvimento infantil, né? Algo que eu amo muito é falar sobre, estudar também sobre desenvolvimento infantil, porque eu acredito que eu acredito, e a ciência também já mostra sobre isso, que a base para qualquer bom desenvolvimento é o investimento na educação infantil, é o investimento nas bases iniciais. E eu também sou multiplicadora do método de alfabetização fonovisoarticulatório e que temos tido muito sucesso Brasil afora, idealizado pela doutora Renata Jardim. E eu estou aqui hoje para falar de alfabetização. Eu não estou aqui para falar de como alfabetizar, mas vocês precisam saber, antes de alfabetizar, o que é muito importante,
tá certo? E aí, como eu disse, existem 5 passos fundamentais para. Mas antes de começar, eu quero que você me diga se você está me ouvindo bem, se tem algum ruído, se algo está atrapalhando, eu quero saber de você. Coloca aí para mim se está tudo ok. Pode botar tudo ok para o áudio, para o vídeo, para eu saber direitinho. Obrigada aí. Nós temos pessoas chegando. Então, ó, tem a Geralda que entrou, a Tatiana. Olha, valeu, Dri. Você sempre está aqui junto com a gente. Obrigada. Mas veja aí, pessoal, se vocês não me falarem, eu vou achar que vocês não estão me ouvindo e não estão me vendo direito. Coloca um ok, ou curte aí para eu saber que vocês estão me ouvindo bem. No Instagram, tá ok? No Instagram tá ok? Tá. Porque eu preciso começar falando tudo bom. Ó, Nadir tá dizendo que tá tudo bom para ela. O som, tem algum ruído, Nadir? Alguma coisa que tá atrapalhando ou não? Vamos nessa. Então, vamos lá. Ana Paula chegou também. A Ariane está dizendo que está tudo ok. Thaís está dizendo que está tudo ok. Então, ó, bora lá, hein? Temos aí 1 horinha para a gente trabalhar. À medida que eu for falando de cada ponto, eu quero que vocês estejam participando. E eu vou estar sempre olhando, tanto no Instagram como aqui no Facebook, as perguntas, tá? E as colocações de vocês. Em medida do possível, nós vamos interagindo, como a gente tem feito em toda a live. Tá bom? Então, vamos lá, ó. 5 informações fundamentais sobre a alfabetização do seu filho, para você que é pai, mas para você que é professor e que também não tem esse conhecimento, são informações importantíssimas para que você possa também saber mais sobre a alfabetização, ok? Então, eu tenho aqui, ó, a primeira coisa, né? Eu quero destacar que no nosso país nós estamos tendo um problema de norte a sul, né, de leste a oeste, que é a demanda de alfabetização. Atualmente, a realidade do nosso país tem sido, assim, de muita tristeza, né, eu vou dizer assim, porque crianças que já passaram da idade, e assim como adultos, estão avançando o processo escolar sem serem alfabetizados. E isso, para mim, eu falo com muita tristeza. Tá? Como professora, ter uma criança de 9, 10 anos, 8 anos, que ainda não iniciou o processo de alfabetização, isso para mim é muito preocupante. Porque se essa criança que entrou na escola desde muito pequenininha, na educação infantil, seja numa escola pública ou numa escola particular, essa criança precisa receber fundamentos para a alfabetização. Isso não é um bicho de 7 cabeças. E eu não consigo entender por que existe tanta vaidade, tá? E tanto achismo nesse meio que impede as crianças de avançarem nesse processo que é divertido, que é prazeroso e que é consciente. Ou melhor, deveria ser, né? Hoje, no consultório, eu tenho recebido crianças que não conseguiram um bom resultado no primeiro ano de alfabetização e, por isso, essas crianças estão simplesmente traumatizadas. Parte o coração quando eu recebo pais, tá? Quando eu leio lá nas minhas publicações no YouTube, pais pedindo socorro. Pessoal, todos os dias, todo momento, eu recebo comentários de pais que pedem socorro, dizendo: meu filho tem tantos anos e não está alfabetizado, meu filho tem... O que está acontecendo nisso daí? Por que essas crianças estão caminhando dessa forma? Então, só me faz crer que existem informações básicas que as pessoas não têm. Então, eu vim aqui hoje com o objetivo de estar esclarecendo mais uma vez sobre essa aprendizagem, tá? Então, eu quero, assim, chamar vocês a essa atenção, tá? Então, existem informações fundamentais. A primeira delas já é um paradigma que se quebra do que se diz respeito à natureza desse processo, ok? Primeiro de tudo, eu quero dizer para você que está aqui me assistindo que a alfabetização não é algo que vem natural do ser.
tá? Muitas pessoas, eles acham e pregam isso, dizendo que a alfabetização é algo natural. A alfabetização, ela acontece. Tem gente que fala assim, cada criança tem um tempo diferente, mas cedo ou tarde essa alfabetização vai acontecer. Então, eu quero dizer o seguinte, realmente, a alfabetização ocorre, mas ela não é natural como a nossa fala, por exemplo, como questões orgânicas nossas, né, ao longo do nosso desenvolvimento. A alfabetização, para que realmente ela seja algo efetivo, ela precisa primeiro ser entendida como algo que não é inato, não é do ser. É algo externo, ok? É algo externo. Então, quando você escutar o seguinte, que a alfabetização ela é algo natural, que ela acontece naturalmente, isso é engano, tá? Existem muitos materiais, muitos artigos cientificamente comprovados, através de exames, através de tanta coisa, que já fizeram cair por terra isso, ok? Fizeram cair... O William tá passando aqui atrás, é que ele botou uma iluminação. Como é que eu fiquei mais linda com essa iluminação? Ficou bom, né, pessoal? Então, vamos lá. Então, eu quero dizer para você que não caia nesse engano. Essa história de achar que a alfabetização é algo natural, né? Então, você que é pai e que você está preocupado com o desenvolvimento da alfabetização do seu filho, se porventura você ouvir uma fala como essa, você já pode dizer, não é orgânico. Nós não nascemos com capacidade para isso, tá? Não é do ser humano, tá? Nascer para ser alfabetizado na língua que ele nasceu, tá? Não é natural. E no segundo ponto eu vou dizer por que não é natural. E eu quero agora abrir um parênteses para contar para vocês, né, das minhas experiências. O que eu mais recebo no consultório não é pai e mãe que vem indicado de escola. É pai e mãe que observa o comportamento do filho, percebe que isso não está caminhando adequadamente e vai até o consultório para entender esse processo. E eu recebo muitos pais assim, querendo entender, Carla, por que o meu filho não está avançando? A escola fala que está tudo bem. Eu recebi recentemente uma mãezinha que se preocupou com relação a esse desenvolvimento e questionou a escola. Só que na escola a menina estava fazendo tudo muito bem, né? Reproduzindo. E uma das questões que a gente vai tratar hoje. Só que efetivamente a própria criança entendia que ela não sabia, né? Entendia que ela não estava acompanhando, né? Então, às vezes parece até que a criança não se percebe, mas eu quero dizer que a criança se percebe sim. Tanto se percebe que hoje, como eu falei, eu recebo crianças que estão assim com traumas de sala de aula, com traumas de aprendizagem, justamente porque não estão conseguindo fluir. E muitas vezes, por não saber que não é algo natural, esse professor acaba trazendo uma cobrança excessiva, tá? Achando que as crianças vão poder dar resultados de modo natural. Então, uma coisa importante, importantíssima, não é natural, ok? Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Então, vamos ver aqui o que as pessoas estão falando em relação a isso, ok? Eu quero saber aqui quem foi alfabetizado naturalmente. Naturalmente, que eu digo, sem nenhuma intervenção. Algo que aconteceu natural, tá? A menos que exista aí uma questão de superdotação, como muitas crianças realmente têm, né? Mas não é o que é comum, tá? A Adriana está dizendo aqui, que acredito que a falha está na educação infantil porque as crianças deixam de se desenvolver em várias habilidades cognitivas e motoras para uma alfabetização efetiva. Também, tá, Adriana? Exatamente isso. A estimulação é muito importante. Sim, a gente sempre bate nessa tecla, né? Sobre a importância dessa alfabetização, dessa estimulação antecedente. É fato. Mas quando se trata de alfabetização, se eu não vier preparando essa criança desde muito cedo, não é com escrita,
são com habilidades, ok? Então, eu quero dizer aqui, ó, a segunda informação que eu quero passar para você justifica a primeira. A primeira disse, não é natural, ok? Não é natural como desenvolvimento, por exemplo, da fala. A fala é algo que a criança desenvolve, essa comunicação vem naturalmente. Essa linguagem, ela aparece naturalmente, evidentemente. Tem casos que quando a linguagem não aparece, é porque existe aí alguma necessidade que precisa de uma estimulação. Mas todos nós nascemos com capacidade para, ok? Para desenvolver isso que é orgânico. Agora, a segunda informação justifica a primeira que eu falei, é porque a alfabetização não acontece naturalmente porque é uma invenção cultural. É uma invenção cultural. A nossa cultura ensina a leitura e a escrita de uma forma. A cultura oriental ensina a leitura e a escrita de uma outra forma, ok? Então, com esse embasamento, né, nós podemos perceber que se eu nasci numa determinada cultura, eu preciso aprender, adquirir toda essa informação da minha cultura. Então, se é algo que é aprendido, eu já mato a charada aqui, ele não é algo natural, não vem naturalmente. Então, se é uma invenção cultural, por isso que existem as escolas. As escolas existem exatamente para fazer com que essa aprendizagem se efetive. Os professores foram instituídos para isso, ok? Então, eu tenho aí, ó, o primeiro ponto, não é natural. E por que não é natural? Porque é uma invenção cultural. É uma forma de nos... Ficou top, hein? Eu tenho que elogiar meu marido. Olha só como é que essa iluminação ficou maravilhosa, né? Obrigada, William. E aí... Ah, vou aparecer Aqui, aqui. agora quer ficar aparecendo na minha live. Bonita. Então, vamos lá, pessoal. Olha. Então, é uma invenção cultural. E se é uma invenção cultural, eu preciso aprender isso, ok? Então, vamos lá, ó. A Michelle disse que ela não foi alfabetizada de modo natural, não aconteceu naturalmente para ela, tá? Então, ó, a Geralda está dizendo que não é possível alfabetizar sozinha, que ela acredita nisso. Exatamente, exatamente. E é preciso de muito estímulo, evidentemente. Não é algo natural, é algo que deve ser aprendido de acordo com a sua cultura. Ok? Então, nós estamos numa cultura de base alfabética, então nós precisamos entender isso, como que a nossa cultura funciona, para que possamos estar trazendo os melhores estímulos possíveis nesse contexto. William, tem alguém aí no Instagram que está falando? Você pode olhar para mim, que aqui não aparece. O que estão falando aí? Porque aqui, ó, a Nadir está falando que ela... Tem muita gente aqui no Instagram. Ó, a Nadir está dizendo o seguinte, que ela não foi alfabetizada, mas ela trabalha... A Aline está dando um oi para mim, Aline. A Aline está dando... Ribeiro. Ah, tá dando oi para você? Olha, que as crianças... Ela está numa instituição que ela vê crianças que saem do mês... que saem da escola sem conhecer nada. A maioria dos CIMEIs só brincam com uma... E como uma professora vai alfabetizar numa sala com 35 alunos. Na educação infantil, não deve ser trabalhado a alfabetização, e sim estímulos que são fundamentais para o preparo. Então, deve ser lúdico sim, Nadir, tá? Deve ser lúdico sim, deve ter brincadeira sim, mas algo direcionado. Nunca uma brincadeira por brincar. Qual é o estímulo? Primeiro o professor precisa saber o que ele deve estimular na educação infantil para que essa criança saia preparada. E vou dizer uma coisa, não é a quantidade de alunos que é a barreira. Sabe o que é a barreira? A falta de conhecimento do que estimular. Isso é barreira.
Tem um vídeo no meu canal do YouTube onde eu trago todas as estimulações que devem acontecer antes da alfabetização propriamente dita, ok? Então, é muito importante que o conhecimento esteja sendo alcançado para que, de fato, essa estruturação aconteça. A Michelle fala sobre essa questão alfabética, como trazer a criança autista não verbal. Então, uma coisa, a gente precisa caminhar, né? Um passo depois do outro. Essa criança que está dentro do espectro autista e que também ainda não é verbal, ela precisa adquirir habilidades anteriores. O meu foco não tem que estar no produto final, tá? Dessa construção. Isso tem que estar no processo. A criança pode estar numa classe de alfabetização, mas isso não significa que ali aquela criança tenha que ser alfabetizada porque ela está ali. O professor precisa entender o que essa criança tem, aliás, não tem de base para que ele possa estimular, ok? Então, trabalhar com pré-requisitos é muito importante, ok? A Sara está dizendo que a alfabetização precisa se basear em estímulos corretos na idade correspondente. Não adianta ultrapassar essas etapas porque a criança não corresponde. Claro que não corresponde. Justamente porque precisa de... Eu costumo dizer que é como se fosse uma escadinha, né? É um degrau de cada vez, tá? E aqui a Aline está dizendo que as instituições particulares têm muita pressa em introduzir letra cursiva e tal, e ela acha isso massacrante. Aline, eu vou dizer para você, não é só a letra cursiva que é o problema. Isso é um dos problemas, tá? Um dos problemas. Então, o massacre na exposição de conteúdo não quer dizer que isso esteja realmente validando essa criança nesse desenvolvimento. Então, William, alguma coisa aí no Instagram que você gostaria de colocar para eu avançar para o terceiro? Nenhuma pergunta, só a Ellen Silvia Santos. Ellen! Eu estou orgulhosa de ver você. Obrigada, Ellen. Um forte abraço, ok? Então, olha, a primeira coisa, não é inato, é uma invenção cultural. E o terceiro, pessoal, não vem pela memorização. Eu vou repetir, não vem pela memorização. Esses dias eu peguei o caderno de uma criança, em que estava lá, ó, dá de dodudão para a criança escrever umas 5, 6 vezes, tá? Embaixo, palavras com essa letra, com essas sílabas trabalhadas para a criança escrever mais tantas vezes. Mais textos copiados do quadro, tudo copiado do quadro. E posso dizer para você, a letra da criança, a coisa mais linda. A organização do caderno, a coisa mais linda. Mas eu pergunto para você, a criança sabe? Não. E sabe o que essa criança disse para mim, de 8 anos? Que a maior vontade dela, o maior desejo dela é aprender a ler e escrever. E essa criança foi para o segundo ano o segundo ano do ensino fundamental, chegou em casa hoje, exatamente hoje, e falou assim para sua avó: eu sou uma fracassada. E a avó disse com lágrimas nos olhos para mim: mas por que você está dizendo isso? Perguntou para a neta dela. Ela disse: porque eu não sei. Eu não sei. Eu não sei nada. Então, quando eu ouço um relato como esse, assim como muitos outros relatos parecidos, isso me leva a constatar que algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito. Eu poderia muito bem estar tratando apenas dessa criança no meu consultório, achando que está tudo certo lá fora. Tá? Mas eu não consigo, é mais forte do que eu, quando eu olho para uma situação como essa, de uma criança se sentir fracassada, e usar essa palavra, eu sou fracassada. Eu acho algo muito forte para uma criança dizer. Porque saiu da escola e não conseguiu corresponder àquilo que o professor estava solicitando. Será que essa criança com 8 anos, ela é fracassada, pessoal? Por favor. Eu não posso pensar em algo desse tipo. Eu não posso olhar só para essa criança e trazer essa consciência de capacidade, porque ela é capaz, sim, tá? Somente no meu consultório. Por isso que eu tô aqui. Por isso que eu tô aqui nas minhas redes sociais, tá?
trazendo para vocês informações, porque eu preciso que isso seja estendido a várias outras pessoas. Então, não existe uma alfabetização que se dá pela memorização nos dias de hoje. Isso pode ter dado certo muito tempo atrás, na minha época, por exemplo. Agora, quantos de nós, tá? Quantos dos nossos coleguinhas de sala de aula pararam a sua ida à escola, vamos dizer assim? A evasão antigamente era muito alta, tá? Justamente por quê? Porque não se via ali. E o que a gente ouvia dos pais? Ah, essa criança não dá para os estudos. O que essa criança dá? Dá para trabalhar. Bota para trabalhar. Bota para trabalhar porque essa criança não dá para os estudos. Por que não dá para os estudos? Porque ela não estava aprendendo dessa forma. Não estava aprendendo pela memorização. Algo bloqueava. Tá? Então, hoje, o que eu percebo? Que muitas escolas têm tentado formatar um ensino e a criança que não se adequa a esse ensino, essa criança é automaticamente excluída. E o que resta para essa criança? Sentimento de fracasso. É isso que resta para a criança. E isso é muito sério, ok? Muito sério mesmo, tá? Então, olha só o que as pessoas estão comentando. Aqui, ó, a Sara está dizendo que hoje a atividade de casa da filha dela era para cobrir pontilhados da letra A. Minha filha está no maternal 2. Queimando etapas para o desenvolvimento infantil. Sara, eu fico muito feliz que você tenha essa clareza. Mas o que te prende, né? Numa instituição que não está colaborando para o desenvolvimento da sua filha. Eu sei que encontrar uma escola ideal é muito difícil, mas se você sabe, tá, que a sua filha, que tem 2 anos, está a todo vapor que os neurônios dela estão querendo, estímulo, mas estímulos que realmente sejam efetivos, tá? Cobrir letra bastão com 2 anos, gente, escrever não é alfabetizar. Escrever não é alfabetizar. Essa criança que eu citei para vocês, que se sente fracassada, ela tem uma letra linda, faz uma letra cursiva. Sara, linda, é hiper mega organizada com seu caderno, mas não está alfabetizada. Então, eu posso dizer que uma criança que escreve, ela está alfabetizada? Não, a alfabetização não é isso. A alfabetização não é isso, tá? Então, está massacrando uma criança de 2 anos, não está ajudando em nada para a alfabetização também, porque isso, escrita de letra não garante a alfabetização. Tem uma amiga que é multiplicadora do Sul, né? E ela, não sei se ela está me vendo nesse momento, mas ela trabalha em APAES com crianças com paralisia cerebral, crianças com nível de comprometimento motor muito intenso, e essas crianças com cognitivo preservado, elas estão sendo alfabetizadas sem escrever. Algumas puxam com o pezinho a letra, outras leem a palavra e puxam com o pezinho para dizer, indicam com piscar de olhos. Essas crianças, eu posso dizer, que estão mais alfabetizadas do que crianças que escrevem e copiam do quadro, tá? E que fazem tudo pela memorização. Memorização não conduz à alfabetização. Saber escrever bola, bala, dedo, tia, cuca, coca, beba, bebê, fora de contexto, isso não está ligado à alfabetização. Está ligado à memorização. E que bom que essa criança memoriza. Mas que triste, ela não está alfabetizada. Porque ela não consegue fazer uso disso no seu dia a dia. Ela não consegue fazer uso funcional disso. Isso é muito importante, tá? E a Adriana disse aqui, ó, que ela aprendeu no curso do Método das Boquinhas que a leitura vem antes da escrita. Claro, escrita, pessoal, é consequência de uma aprendizagem. Neurologicamente, não é pela memorização a via mais adequada para a aprendizagem da leitura e da escrita, de algo que não é natural. Ó, a Thaisa Bastos aqui no Instagram falou o seguinte, eles avançam a CCA
a criança, né, Uhum. de ano, junto com as dificuldades, sem mudança de métodos e atitudes, sério demais. Olha só, vocês ouviram o que o William falou? Thaísa Bastos. Eu vou tentar resumir. Aqui no Instagram. A Thaísa, lá no Instagram, ela está falando que as crianças, elas avançam de série e com ela também as dificuldades. Não foi isso, William, que ela quis dizer? Sem mudança de método. E aí, o que acontece? A criança avançou porque precisou, tá? E avançou também com a dificuldade. Mas não avançou algo que seja construtivo para tirar essa criança dessa condição. Não existe isso. Então, eu percebo professores angustiados porque não sabem o que fazer. Eu percebo pais angustiados, eu percebo crianças angustiadas. Pessoal, vamos parar com isso e vamos fazer alguma coisa para mudar. Ok? Vamos entender. A primeira coisa, que não é natural. E olha quem entrou, Simaia Sampaio. Simaia Sampaio! Que bom, Simaia, que você está aqui, está pelo Instagram. Então, a Simaia Sampaio primeiro é uma grande amiga e também inspiradora, né? Dentro da psicopedagogia, é uma pessoa muito especial que nós temos de presente, né? Com tanto conhecimento. E que bom que você está aqui comigo, Simaia. Seja bem-vinda. Então, voltando, a primeira coisa, não é natural. A segunda coisa que nós colocamos aqui, que a alfabetização é uma invenção cultural, ok? Por isso, precisa de algo mais estruturado, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E o terceiro ponto que nós falamos é que a alfabetização não vem pela memorização. Carla, se ela não vem pela memorização, ela vem por onde? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, o nosso cérebro, ele é dividido, os estudos mostram, né? A divisão é por partes. Cada parte do nosso cérebro trabalha em conexão com outras partes para que essa aprendizagem ou qualquer aprendizagem seja realmente efetivada, ok? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho uma área do cérebro que é responsável pela compreensão dos estímulos visuais. Eu tenho uma área do cérebro que é responsável pelos estímulos auditivos. Uma outra área do cérebro, que eu não vou entrar aqui em nomes técnicos para isso, tá? Que nós estamos numa live, algo informal, mas se você quiser, a gente pode falar dos nomes técnicos. Existe cada uma dessas áreas cerebrais tem um nome e tem um estímulo que ela é ativada. Então, nós temos aí toda a parte occipital, como eu falei, que recebe os estímulos visuais. Eu tenho a parte parietal, que recebe os estímulos auditivos. Eu tenho também uma área que é responsável pelos estímulos sensoriais, ok? Pelos estímulos sensoriais. Ela também está no pré-frontal, tá? E tenho também uma área específica que está ali próximo da área parietal, tá? Que é a área que é responsável pelas articulações e pela compreensão desses sons, tá? Então, quando eu percebo o cérebro com diversas partes e que recebe diferentes estímulos para que ele realmente funcione, eu não tenho como pensar que uma alfabetização que vem apenas por uma via seja altamente efetiva para todos. Hoje nós aprendemos de diversas maneiras. Eu aprendo melhor visualmente, mas o meu coleguinha aprende melhor auditivamente, mas o outro aprende melhor pela questão sinestésica. E como eu devo fazer para alcançar essas crianças? Estimulando as diferentes entradas neuropsicológicas para que essa criança efetivamente possa receber um estímulo e possa aprender. Quando a criança recebe um estímulo por alguma dessas áreas e esse estímulo ele vem carregado de significado, essa criança aprende melhor e guarda em suas memórias de longo prazo aquele aprendizado que foi significativo. Então, se eu trabalho numa unanimidade, unicamente, num estímulo visual, que a memorização é um estímulo visual, tá? Aquele amiguinho meu que aprende auditivamente, ele fica perdido no caminho. Aquele que aprende melhor pela sinestesia, ele fica perdido no caminho.
E eu quero perguntar para vocês hoje, uma escola hoje, ela deve incluir ou ela deve excluir? Será que as escolas hoje, elas estão preocupadas em trabalhar com uma inclusão de crianças com necessidades especiais ou estão preocupadas com a inclusão de todos, com ou sem algum tipo de necessidade? A alfabetização é assim. Eu preciso ensinar da maneira que o cérebro aprende. E o cérebro aprende melhor a alfabetização fazendo uma conexão de todas essas áreas. Uma metodologia multissensorial é uma metodologia que pode ajudar muito, tá? Mas eu quero mostrar para vocês a quarta informação muito importante. A alfabetização, ela precisa ser consciente. Como uma alfabetização é consciente? Quando a criança entende esse processo, quando ela está dentro desse processo e ela compreende tudo e não apenas memoriza. Essa criança que eu falei para vocês, né, que falou para sua avó que ela é uma fracassada porque ela não aprende, quando eu fui checar a aprendizagem dela, ela só lê as palavras que foram memorizadas e ela só escreve as palavras que foram memorizadas. Em uma outra situação, uma criança disse para mim assim: tia Carla, eu só sei escrever algumas palavras. Essa que você está me pedindo é muito difícil. Eu posso escrever o que eu sei? E ela só escreveu palavras memorizadas. Eu posso dizer que essa criança está alfabetizada conscientemente? Ela consegue manipular cada letra, que são traduzidas em sons, porque é assim que a gente fala. A nossa fala é silábica. Então, eu preciso entender os componentes sonoros da fala para que eu possa escrever, para que eu possa colocar isso numa escrita alfabética e numa leitura também. Então, eu preciso entender o que significa cada componente dessa escrita e dessa leitura. E que componentes são esses? As letras. Essas letras, elas representam um nome, mas elas também representam um som. Eu, quando falo, quando escrevo, veja se não é curioso, eu não falo nome de letra. Eu faço sons dessas letras. Eu não estou falando de ortografia, eu estou falando de sons da fala e dessa representação que é a escrita. Ok? Então, quando eu quero falar a palavra bola, eu não falo B-O-L-A. Eu tenho que entender o que esse B, o que esse O, esse L e esse A significam. Porque se eu peço para uma criança escrever bola, ela escreve, mas se eu pedir para escrever bolas, ela já diz que não sabe. Porque ela não sabe qual foi o componente sonoro que foi adicionado a essa palavra e como ela representa. Então, hoje nós temos crianças inconscientes. Eu costumo sempre dar o exemplo, né? A criança escreve panela, mas não escreve janela. Ela não sabe o que mudou. Ela não sabe que estruturação é essa. Por que ela não sabe? Porque ela está focando na memorização. E memorizar não traz consciência. Eu reproduzo. Então, tem pais que falam assim: eu não entendo, Carla, meu filho sabe todas as letras do alfabeto. E ele escreve quando eu falo as letras. Mas ele escreve consciente, eu pergunto? Quando eu falo B, ele coloca. Quando eu falo O, ele coloca. O L, ele coloca. E o A, ele coloca. Mas ele... Quando eu peço para ele escrever sozinho, ele não sabe. Então, ele sabe? Ele não sabe. Ele conhece o nome da letra. E se o pai falou o nome da letra, ele soube colocar. Porque ele reconhece, mas não basta saber o nome de letra. Eu tenho que entender o que essas letras representam na minha fala para que eu possa estruturar uma leitura e para que eu possa estruturar uma escrita. Tudo isso é uma consequência. Tá? Vocês, aos sons das letras, eu quero abrir um parênteses aqui para um comentário de ontem, né? Que eu fiz aqui em casa. Achei muito interessante uma criança no consultório. Ela disse assim para mim, a mãe disse para mim que a criança estava aprendendo os fonemas, contar fonemas e letras. Olha só, pessoal, contar fonemas e letras no 2º ano. Só que essa criança, ela não sabe o que é fonema. Ela só sabe o que é letra. Então,
para que a criança entenda os fonemas dentro de uma palavra, ela precisa entender que cada letra tem um som. E como ela representa isso? Pois bem, se ela vem por uma alfabetização pautada na memorização, pronto, ela não sabe o que esses sons significam, o que essas letras significam. E aí, eu perguntei assim para a criança, muito interessante. Mas a sua professora te ensinou os fonemas? Aí ele ensinou. Ela explicou, mas eu não entendi. Eu falei, você disse para ela que você não entendeu? Porque ela te explicaria de novo. Aí ele disse assim, tia, ela tava me ensinando e eu tava fazendo uma cara assim, ó, para ela. Aí, falei, como que era a cara? Ele, que cara é essa? Aí ele, ela tava me ensinando e eu tava fingindo que eu tava aprendendo. Mas na minha memória, ele disse assim, mas na minha memória, eu tava dizendo assim, eu não tô entendendo nada. Gente, é engraçado ver o escape da criança, né? Ela não quer mostrar para o professor que não entendeu, porque meio que ela não quer desapontar o professor que está ali tentando ensinar, mas na cabeça dela isso não tem sentido nenhum. Porque essa base sonora, a compreensão desses sons, ele pode vir muito antes da criança chegar no segundo ano. E se isso não aconteceu de modo antecedente, quando chega lá essa cobrança, essa criança também não sabe. Como assim fonema? Como é que eu vou contar fonema? Se ela não sabe o que isso significa. Então, assim, é algo que a gente precisa pensar. Então, deixa eu parar de falar um pouquinho para ouvir e ler os comentários que vocês estão fazendo aqui. Vamos lá, ó. Olha, a Sara está me perguntando o seguinte, na minha opinião, todos esses problemas que estão na alfabetização é um problema institucional ou profissional? Sara, as duas coisas. Eu digo que são as duas coisas. A alfabetização, ela é um problema, passa a ser um problema institucional e também do professor quando eu, enquanto instituição, e quando eu, enquanto professor, não procuro entender desse processo. Ok? Então, passa a ser um problema por causa disso. Porque eu não procuro saber como que a criança aprende. Quando a gente vai abrir uma escola, a gente tem que pensar assim, o que eu tenho que estimular nessa fase? Por que eu tenho que estimular nessa fase? Tá saindo aí, gente, no forno para os pais, tá? Um curso que eu tô trabalhando nele e ainda esse semestre nós vamos estar divulgando ele, né? Que fala sobre a estimulação da primeira infância. Eu tenho trabalhado muito com capacitação de pais também para entender o que deve estimular. Porque muitas vezes acha que só colocar na escola é suficiente, mas o que a escola está trabalhando é muito importante que o pai também saiba. E em casa, como que o pai pode fazer isso para estimular? Tá? Então, a falta de conhecimento hoje... Oi, Paty, seja bem-vinda. Então, assim, a falta de estimulação hoje, a falta de conhecimento hoje tem trazido pouca estimulação nas idades iniciais e em todas as etapas dessa fase de aprendizagem e aquisição de conhecimento escolar, ok? A Silmara é uma fonoaudióloga, muito bom ter você aqui, Silmara. Ela está tendo resultados excelentes com o método das boquinhas, muito bom. A Tatiana disse que o filho estudava numa instituição que diz ser referência na educação, mas não foi alfabetizado porque a professora trabalhava apenas com cópia. E ela diz, fiquem de olho o tempo todo. Cópia não leva a nada. Copiar sem saber o que eu estou copiando não faz sentido nenhum. Ok? Então, a Tatiana está dizendo, assim que ele começou, ela teve avanço. Obrigada, Tatiana. E hoje foi ótimo trabalhar com seu filho. Hoje ele está muito mais motivado, né? Então, eu fico muito feliz. A Paula está me assistindo. A família toda está me assistindo. Obrigada, Sampaio, por você também estar aqui. Miguel, beijo para você também. E eu quero mandar um beijo para o Natan também. Beijo. O Natan fica me cobrando postar os vídeos dele. Eu tenho que postar os vídeos do Natan.
Então, vamos lá, ó. A Aline diz assim, ó. Carla, vem fazer um curso presencial em Belo Horizonte. Ué, me leva para Belo Horizonte, que eu vou dar o curso aí. Ou então você vem para o Rio. Mas em Belo Horizonte nós temos multiplicadoras do método das boquinhas. Vai ter um curso agora tá? Aqui, né? Isso, e eu quero abrir esse parênteses, William, que vai ter um curso sábado aqui no Rio, na Barra da Tijuca, no dia 23, né? De 8 às 5h30 da tarde. Eu gostaria de te convidar para saber mais um pouquinho sobre a alfabetização. Depois eu deixo o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você quiser participar. Falou que tá aqui também, ó, no Instagram. Não pode esquecer o pessoal do Instagram, não. E aí, pessoal do Instagram? Obrigada por vocês estarem aqui, ó. Leila de Oliveira. A Leila de Oliveira. De Oliveira antes. A Leila. Então vamos lá, ó. Vai ser agora. O curso vai ser agora sábado, tá, Sara? Se você quiser participar. Então vamos lá, gente. Mas eu não sei se tem vaga ainda, não. Tem que ver se tem vaga. Tem que entrar lá, eu não sei. Tá. Tem que acompanhar melhor isso. Depois a gente vê isso, tá, William? Então vamos lá, ó. Agora eu quero recapitular, tá? Primeira coisa que eu falei, não é natural do ser, tá? Do ser humano, que a alfabetização aconteça. Em segundo lugar, eu coloquei que é uma invenção cultural. A terceira que eu coloquei é que não vem pela memorização, isso a gente já entendeu também, tá? E eu trouxe exemplos disso. E a quarta questão que eu coloquei é que precisa ser consciente, a criança tem que saber o que está fazendo, então entender que existe uma escrita alfabética, que ela é representada por letras e que essa letra é representada pelos sons da fala, ok? É importante que essa criança desenvolva consciência. E a quinta, e muito importante, e que é descartada por muitas instituições, então eu vou falar aqui o que a minha amiga, deixa eu pegar aqui, Sara colocou, tá, Sara? É a metodologia. Para alfabetizar, precisa de uma metodologia. É algo que eu tenho que aprender, então precisa ter metodologia. Gente, existe metodologia para tudo. Metodologia para cozinhar, metodologia para fazer bolo de festa, metodologia. Ninguém pega os ingredientes e sai fazendo. Vamos ver o que vai dar? Eu vou misturar isso com aquilo e tal, e vamos fazer uma saladinha? Vou botar no forno e vai sair um bolo. É assim que a gente faz? Não é. Precisa de um processo. Eu preciso botar primeiro o ingrediente, depois outro ingrediente, depois outro ingrediente. Metodologia é isso. A alfabetização precisa vir acompanhada de uma metodologia. Se não tiver metodologia, o professor fica perdido porque ele não sabe para onde que ele deve ir. O professor fica perdido porque ele não sabe como começar. Ele não sabe avaliar onde a criança está e onde ela vai chegar. Ele não sabe. E aí entra ano e sai ano, por não ter metodologia, essa criança não alfabetiza. Ok? Então, existe uma crença, eu vou dizer assim, né? Porque crença é uma verdade absoluta. É aquilo que a pessoa coloca dentro da cabeça e acha que é aquilo ali que é verdade. Temos que quebrar crenças. Quebrar crenças significa quebrar paradigma. E entender que para alfabetizar, que não é algo natural, então eu preciso aprender de modo metodológico. Agora, qual a metodologia que eu vou usar? É outro ponto, mas deixa, antes de chegar lá, eu preciso dizer que, atualmente, no nosso país, existe um erro. Qual é o erro? As escolas estão com medo de ter uma identidade metodológica. Estão com medo de falar para o pai que trabalha numa metodologia fônica, que trabalha numa metodologia de silabação. Estão com medo de falar para o pai que trabalha numa metodologia de palavração. Estão com medo, então dizem assim para o pai. Quando o pai pergunta qual a metodologia que a escola usa, dizem assim, construtivista, porque virou moda. E eu já falei numa live aqui, foi na minha primeira live desse ano, tá lá na reprise do meu canal no YouTube. O que você precisa saber sobre o que é metodologia e o que é teoria de ensino? Eu não vou falar sobre isso aqui porque eu já falei antes.
Mas construtivismo não é metodologia. Construtivismo é teoria de ensino. É onde a escola traz o embasamento teórico do trabalho dela, ok? Então, construtivista não é metodologia. A metodologia é construtivista, tá fora. Não existe isso, tá? O que é a metodologia de ensino? É como esse ensino vai ser veiculado a essa criança. Vamos falar de alfabetização. Como essa alfabetização vai ser veiculada, ok? Não é natural. Bom, ponto. Então, como que ela vai aprender? Ela vai aprender por uma metodologia. E isso precisa ficar claro, ok? A escola precisa precisa saber que metodologia vai ensinar, e você que é pai precisa entender de como a escola está estruturando essa metodologia, para que você também possa acompanhar esse trabalho na sua casa, ok? Deixa eu ver o que estão falando sobre isso. Olha lá. A Gisele está falando assim, ó. O que você acha da educação bilíngue? Tá, eu não vou responder isso agora, tá, Gisele? Daqui a pouquinho eu respondo, porque senão a gente vai sair desse assunto aqui que eu tô falando da alfabetização, tá? Da metodologia, tá? Então, eu preciso primeiro entender que para que essa aprendizagem se efetive, precisa de metodologia, ok? Agora, eu quero continuar falando da metodologia. O que eu quero continuar falando? Que nem sempre uma metodologia vai alcançar todas as crianças. Se é uma metodologia pautada na memorização, a gente sabe que não vai alcançar todo mundo, tá? Porque nem todo mundo aprende dessa forma, tá? E aí, eu tenho também uma metodologia que é trabalhada com as questões sonoras, com a pauta sonora. E cientificamente, essa metodologia é aquela que mais traz ganhos para o desenvolvimento do sujeito. Por quê? Porque é assim que o cérebro aprende. Existe um livro chamado Neurônios da Leitura, e que eu gostaria de deixar aqui como uma indicação bibliográfica, tá? Neurônios da Leitura. Esse livro foi publicado por um neurocientista que estudou o funcionamento do cérebro a partir de uma estimulação, tá? De metodologias, tá? Não sou eu que estou falando, mas eu preciso concordar com ele, porque contra fatos não há argumentos, não é verdade? Não é assim que a gente aprende? Então, assim, o que ele fez? Toda a pesquisa dele foi pautada em verificar como o cérebro era ativado numa estimulação metodológica. Então, ele usou diferentes tipos de metodologia. A metodologia por silabação, a metodologia por palavração, a metodologia fônica, ok? E percebeu, através dos exames de neuroimagem, porque a cada estímulo que era dado, o cérebro ativava uma determinada área. E isso era visto através desse exame de neuroimagem. Era um exame que nós chamamos de funcional, tá? Era um exame de neuroimagem funcional. E aí, o que ele percebeu? Que as metodologias chamadas globais pouco ativavam o cérebro da criança, do sujeito. Então, a metodologia global, ele descarta como uma metodologia eficaz para a aprendizagem de leitura e escrita. O que seria uma metodologia global? Uma metodologia que trabalha a sua totalidade a partir, por exemplo, entendendo que a criança vai aprender a ler e escrever pelo contato com textos, apenas pelo contato, tá, gente? Apenas pelo contato com palavras, com frases, enfim, trazendo do maior, né, do que é maior, para o menor, dentro dessa leitura e dessa escrita. Então, ativava o cérebro? Ativava, mas ativava pouco. E esse neurocientista foi mais a fundo e constatou que de todas essas pesquisas que ele veio desenvolvendo,
A ativação maior esteve quando a metodologia fônica foi dada como estimulação. E o que seria a metodologia fônica? Seria exatamente o que eu falei antes. A compreensão que os sons da fala representam letras. Então, se eu ativo uma área responsável pelo reconhecimento sonoro e pela produção desse som e pela compreensão desse som, eu estou ativando mais de uma área. Porque para entender que esse som A corresponde à letra A, eu tenho que entender esse som ouvindo, eu tenho que entender esse som relacionando a letra e eu tenho que entender esse som que eu represento também. Então, eu ativo diferentes áreas cerebrais. Então, ele colocou também que a pauta sensorial é algo fantástico para que essa criança consolide essa aprendizagem. E como eu trabalho com a metodologia multissensorial, intitulada como Método das Boquinhas, como muitos de vocês já colocaram aqui, eu me apaixonei por quê? Porque reúne diferentes entradas neuropsicológicas. Hoje, sem eu pronunciar um som e fazer apenas uma articulação desse som, a criança é capaz de perceber que som que eu estou falando e a que letra ela representa. Então, quando eu ativo mais um canal, que é a articulação desse som, essa criança já consegue alcançar concretamente algo que é abstrato, que é a pauta sonora. Para muitas crianças, a pauta sonora também vai vir com algumas defasagens de compreensão. Então, tem crianças, por exemplo, que trocam o som do F pelo som do V. Ela quer escrever vaca, mas ela escreve faca. Ela quer escrever você, escreve fosse. Por que ela faz isso? Porque o som do F e o som do V são sons muito parecidos. Mas quando eu pego uma pauta sonora e sinestésica, eu consigo perceber, uma pauta articulatória e sinestésica, eu consigo perceber a diferença desses sons. Por exemplo, que o V, ele faz um som vibrante. E quando eu toco na minha corda vocal, esse som, ele é percebido. Faz você. Quando eu falo a palavra vó, vó, sempre que eu faço, a minha boca se comporta de um jeito. Vó, vó. Sempre que eu falo vaca, a minha boca se comporta do mesmo jeito. Nessas palavras que tem a letra V. Então eu falo vaca, eu falo você, eu falo vovó. E sempre sai um som que é vibrante nas minhas cordas vocais. E quando eu faço o contrário disso, que é o F, não vibra as cordas vocais. Sai um som sem vibração. Ele faz... Só sai um ventinho. E a minha boca se comporta também da mesma forma. Então, quando eu falo farofa, sempre que tem um F, vai ser com a mesma boquinha. Vai ser com o mesmo som. E essa criança começa a gerar consciência. Ela começa a ver isso acontecer na boca. E quando eu falo das vogais? Melhor ainda. Então, eu vou estruturando uma metodologia pautada numa sensibilidade, tá? Auditiva, sinestésica, onde eu consigo relacionar a área responsável pelo reconhecimento visual dessa letra, o que essa letra realmente representa. E quando a criança entra em contato com isso, é fantástico. Isso precisa ser estruturado para que o avanço seja realmente efetivo, ok? Eu preciso entender o que isso tudo representa. O que a minha fala representa, o que a leitura representa, o que a escrita representa. Está tudo muito relacionado. E como que eu alcanço isso? Eu alcanço isso com uma estruturação metodológica que trabalha diferentes entradas neuropsicológicas. Por isso, o sucesso que nós temos tido com uma metodologia multissensorial.
E eu quero ouvir o que vocês estão falando aqui. Olha, os neurônios da leitura, a Michelle colocou aí. O que vocês têm a me dizer sobre isso que eu acabei de falar? O que eles estão dizendo aí no Instagram, William? Estão digerindo tudo que eu estou falando? O pessoal comentar aqui no Instagram. Então vamos lá, vamos comentando aí. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Os pais, os professores de plantão, aqueles que já tiveram contato. Falou que... Aí, boa noite, prima Carla. Meu filho esse ano está no primeiro ano. E na primeira reunião da escola, a professora disse que a alfabetização vai ser pelo som das letras. Que legal, Bel. Muito bom mesmo. Associado a uma metodologia articulatória, fonoarticulatória, isso vai fechar assim como nunca. E que bom que você está percebendo que o seu filho está caminhando numa direção certa. Isso é muito bom. E aí, a Daiane entrou. Daiane foi professora da minha filha Karina na educação infantil. E aí, pessoal, quero ver os comentários. Vamos lá. O que vocês têm para me dizer sobre isso? Isso tudo que eu acabei de falar. A metodologia é algo fundamental para que essa criança possa adquirir essas capacidades. Sem isso, pessoal, a criança não alcança. Tá? Não alcança. Sem isso, a criança não alcança uma alfabetização consciente. Para que seja a alfabetização, precisa ser consciente. Ok? Então, é importante que o conhecimento seja propagado. Temos um site que vocês podem ter muitas informações sobre isso. No meu canal, vocês têm muitas informações sobre isso também, tá? No site do métododasboquinhas.com.br, vocês também têm lá toda a fundamentação teórica que a doutora Renata Jardini traz. Falou aqui, ó, tá? Para Belo Horizonte fazer esse curso. Então, tem multiplicadores em Belo Horizonte. Vocês estão bem servidos de multiplicadores em Belo Horizonte. Lá no site do Método das Boquinhas, em cada região, nós temos cursos espalhados por todo o país nós temos. Então, tem lá a divisão por região. Você pode clicar lá para você entender onde que tem um curso próprio. Aqui no Rio, eu vou dar um curso no sábado, dia 23. Está aberto para pais, para professores, para mediadores. Todos vocês podem participar. Porque, apesar de nós estarmos falando de um tema como esse, é de interesse de todos. Então, vocês estão convidados. Nós temos lá no site da Oficina da Inteligência um link de acesso às inscrições, tá? oficinadainteligência.com.br. Eu também vou colocar aqui na descrição desse vídeo para que vocês estejam tendo acesso a esse curso presencial. Tá bom? A Geralda está dizendo que está ansiosa para colocar em prática tudo que está aprendendo comigo e no curso de Boquinhas. Que bom, Geralda. Aqui encerrou o tempo do... Quando que você vai colocar em prática tudo isso? O que está faltando para você colocar em prática? Tá? Então, precisando de ajuda, é só chamar. E eu quero saber aqui se tem algum profissional que pode validar isso que eu estou colocando, tá? Como de bons resultados depois que começou a trabalhar com uma metodologia, se a alfabetização do seu aluno realmente começou a acontecer. Ou do seu filho, quando ele foi exposto a uma metodologia. Eu gostaria que vocês comentassem, tá? Sobre isso. A Aline disse assim, ó, que vai lá, ela disse, uai, vou lá no site procurar esses multiplicadores em BH, ela tá encantada. Isso mesmo. Você que é do Sul, do Norte, do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, nós temos cursos espalhados por todo o território brasileiro, ok? E eu quero aproveitar para dizer para vocês que todos os cursos de alfabetização pelo Método das Boquinhas aqui no Rio de Janeiro está sob a minha responsabilidade, tá? A contratação desse curso, tudo que diz respeito aos cursos do Método das Boquinhas, vocês podem fazer contato comigo. E além de mim, nós temos também mais 7 multiplicadoras no nosso estado, que também dão cursos por todo o estado. Então, fica aqui que se vocês quiserem nos convidar para uma capacitação,
na sua instituição, ou que se você quiser promover esse curso, você também pode fazer contato conosco. Tudo bem? Vai, procura lá, Aline, que com certeza você vai ter ótimos resultados. A Michele disse que conhecer, aprender, divulgar e aplicar, sempre aprende comigo. Muito obrigada, Michele, por você estar sempre presente aqui na live. Eu queria que você, como professora, falasse dos ganhos que você tem tido com os seus alunos. Isso também é muito importante, tá? E aqui a Adriana disse que no ano passado ela alfabetizou 3 alunos do 4º ano somente assistindo às minhas lives. Sério, Adriana? Nossa, eu fico muito feliz com isso. Muito feliz mesmo. Porque eu tenho certeza que quando a gente realmente tem um querer dentro da gente, tudo que a gente busca, tá? Por mínimo que seja, já é algo grandioso e que já pode produzir resultados, né? Muitas pessoas ficam buscando estarem prontas para fazer algo. Eu quero dizer para você que se você ficar esperando para ficar pronto para fazer algo, você não vai fazer nunca. Se você está esperando ser um excelente professor, você não vai ser um professor excelente nunca. Sabe por quê? Porque primeiro você precisa agir. E aí, ao longo desse processo, você vai se construindo. Tá? Hoje eu posso dizer que os meus domínios dentro da alfabetização, do ensino-aprendizagem, foram construídos desde a minha idade de 17 anos. Eu comecei a atuar com 17 anos de idade. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que hoje eu tenho 37 anos. Então eu tenho aí 20 anos de construção de uma estrada, tá? Que ainda não acabou e eu estou em constante transformação e aprendizado e tudo que eu tenho aprendido, eu tenho multiplicado. Então, aprenda e doe. Aprenda e doe isso que vocês estão aprendendo, porque isso faz bem pro próximo, traz construção e, além do mais, você também cresce. Quando você cresce, você também contribui. Então, você precisa fazer isso com o seu conhecimento. E eu tenho aprendido que o conhecimento ele é dado para ser multiplicado. Então, eu tenho certeza que tudo que eu tenho dado aqui para vocês nas minhas lives, lá no meu canal, nos cursos, eu tenho dado o meu melhor para vocês, tá? Obrigada, Sara. Muito obrigada. E a Adriana disse que 2 TDAHs também, tá? Que professores estavam desacreditados. Eu tenho certeza que você vai fazer diferença nessas crianças, na vida dessas crianças. Gente, sempre, como eu falei no vídeo que eu fiz essa semana, sempre que eu vejo uma criança com uma necessidade na alfabetização e essa criança chega para mim, isso me alegra tanto. Por que me alegra? Porque eu posso ajudar, eu sei que eu posso fazer alguma coisa para tirar essa criança da condição que ela está e posso levar essa criança numa condição superior. Eu posso construir nela bases fundamentais para que essa criança possa prosseguir. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho domínio de conhecimentos que eu posso tirar essa criança do lugar que ela está. E eu tenho conhecimento também para ajudar o professor e ao pai a caminharem com essas crianças nesses avanços. Por isso eu quero te convidar sempre a estar comigo nessas lives, nos meus cursos. Vem comigo. Eu costumo dizer assim, ó, vem para cá que aqui é bom. E eu tenho certeza que tudo que eu tenho dado para vocês vai servir para que vocês possam construir, assim, muita coisa. Tanto pais quanto professores. Contem comigo verdadeiramente. E eu quero me despedir de vocês. A gente já está falando há 1h10, né? E esse vídeo vai ficar gravado. E eu quero que você compartilhe, tá? Então eu quero, assim, que com uma palavra, vocês possam escrever aí o que essa live significou para você. Com uma palavra. Eu quero ler. Vamos lá? Eu quero ler com uma palavra. O que você está levando daqui hoje? O que essa live traduziu para você? Vamos lá. A Nara está dizendo que está gostando muito dessa live. Se forma mês que vem em pedagogia. Seja bem-vinda. E ela vai fazer pós em psicopedagogia. E já ouviu falar do método das boquinhas. Olha só, Nara, você tá no caminho certo. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Com uma palavra, escrevam aí. Deixem aí para mim o que essa live significou para você. Com uma palavra. Eu quero ler. Vamos lá, vamos lá.
William, o que você coloca aí, William? Motiva esse pessoal, ó. Significou para mim... Laura falou que é aprendizado. Cadê? Aqui para mim não está aparecendo, ó. Ah, gratidão, aprendizado. Eu coloquei crescimento. Vamos lá, gente. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, tá bom? E quero deixar aqui o meu muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Multipliquem isso, compartilhem essa live. Se essa live foi boa para você, então compartilhe. Se você quer vir comigo no curso de sábado, eu acho que a gente ainda tem vaga. Você conseguiu ver, William, se a gente tem vaga? Não estou conseguindo, mas eu acho que tem sim. Tem vaga? Ainda tem vaga. Tem, mas assim... A gente 5 vagas? Não tem como prever. Eu não tenho como prever. Mas dá um pulinho lá. William, deixa aí na descrição para eles o endereço do nosso site para que eles possam se inscrever, tá bom? Olha lá, ó. Conhecimento, motivação, inspiração, aprendizado, crescimento, aprendizado. E muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau, pessoal.